Boa noite, pessoal. Entrando. Esperar um pouquinho. Lá. Esperar. Boa noite para quem está entrando. Vamos esperar agora a nossa convidada, a Isabel. Lá, boa noite, pessoal. Carol, boa noite. Vamos lá esperar a nossa convidada de hoje, a doula Isabela Fernandes, vai falar um pouquinho, né, pra gente sobre esse papel, na verdade, né, desde quando que essas doulas vêm, né, acompanhando as gestantes, qual é o papel dessas doulas na cena de parto, né, a importância delas para essa gestante nesse momento tão especial, né, gente? Que a gente, quem é mulher já passou, quem é mulher, mas que trabalha, né, com esse público, é tão importante. Isso tudo que a gente tá nessa semana de lives que a gente está fazendo. Até porque, gente, às vezes a gente não dá muita atenção. A Isabela está entrando, vou convidá-la. Não dá muito atenção, né, para essa gestante, né? Então, e aí muitas consequências, né? Por a gente acaba tendo lá na frente, né? A própria depressão durante esse tempo, né? Deixa eu convidar a Isabela, não tô aqui, tá? A gente tem que estar atento a tudo, né, que está acontecendo durante esse tempo, na gestação, pós-parto, né, dessa gestante. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém pode... O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Pode alguém me dar uma luz, por favor? Estou esperando a Isabela entrar. Não estou visualizando a Isabela. Também não tô conseguindo, também não tá aparecendo. Você está aí? Deixa eu te chamar de novo. Tá bom. Sim, tá ótimo. Isabela, me dá um oi de novo aí para eu poder. Peraí. Entrou. Você tá aí? Tá. Via. Ué, tá bom. Tô clicando em Isabela, não tá. Isabela, me pede para te chamar. Pede, porque eu não tô conseguindo. Aqui. Ué, agora foi, eu acho. Tá aguardando, Isabela. Não tá visualizando, não tô conseguindo visualizar. Não tô conseguindo ver, não tá aparecendo. Gente, vocês estão vendo a Isabela ou somos só eu e ela? Ou o pessoal está vendo a Isabela? Eu estou me vendo duas vezes. Me dá um retorno aí. Estão vendo a Isabela ou não? Vocês estão vendo a Isabela ou não, gente? Por favor. Isabela, mas você me ouve? Eu escuto sim, não tá aparecendo não. Então, será que será que tá acontecendo? Não sei, mas a gente vai vendo. Para aí. Vou te chamar de novo. Vou tentar, ué. Vamos tentar. Gente, alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? Isabela, me manda um oi aí de novo, por favor. Tá dando para escutar, mas não tá dando para ver.
Alguém tem alguma uma coisa aí, gente, que saiba que possa estar acontecendo nesse Instagram? Isa, manda aí para mim um oi, para eu poder te chamar novamente, por favor. Não está vendo a Isabela. Então, gente, a Isabela vai trazer muito interessante, né? Essa questão mesmo da doula para todo mundo. Então, vamos lá. Vamos tentar. Mais uma vez. Vamos tentando. Não vai. Olá, agora tá aparecendo. Oi, que bom! Que bom. Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo. Gente, essa é a Isabela Fernandes, né? Então, agora nós conseguimos, Ana Maria, obrigada. Assim, é um prazer, né? Você ter aceito o convite. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né? De levar informação de qualidade, né? Para as gestantes, para as tentantes, ou para o pessoal da saúde que queira e estão trabalhando, né? Com esse público, né? E às vezes, né, Isabela, eu tenho a impressão que a gente não ouve muito falar da doula, mas que isso tem mudado, né? E isso tem mudado mesmo com o tempo. E ótimo. É uma coisa assim. As doulas estão ganhando cada vez mais espaço assim dentro do cenário da atenção ao parto, né? Isso é uma coisa muito bacana que tem acontecido. Sim, ontem. O trabalho tem desenvolvido bastante. Sim, eu não sei se você viu ontem, mas ontem a gente teve o Dr. Gustavo Crespo, um obstetra, aqui na live, com vínculos com amor, e eu fiquei muito feliz porque ele fala muito desse parto normal, parto humanizado, né? E que eu fiquei muito feliz com a postura dele, porque ele, na verdade, incentiva esse tipo de parto. E eu falei, né? A gente vai chamar agora uma doula, né? Para a gente poder saber um pouquinho dessa história, da onde que vem, qual é o papel dessa doula naquele cenário do parto, né? De forma prática mesmo. Então, eu passo a palavra agora para você. Então, tá bom. Então, gente, boa noite. Eu sou Isabela, eu sou doula, eu sou consultora de aleitamento materno também e massoterapeuta. As doulas, elas trabalham no processo de humanização do parto, né? Elas são... O movimento, na verdade, das doulas são os profissionais que mais estão inseridos na luta pelo parto humanizado, né? Esse é um dado que a gente tem, que são os profissionais que mais lutam por isso, e a gente vai entender um pouquinho disso, trazendo a história de como que essa profissão ela surge, né? E os porquês disso. Então, para a gente começar contextualizando um pouquinho, o que acontece? Em 1920, com a intensificação desse processo de urbanização, né? Antes a gente estava muito nos lugares mais rurais, né? Aqui no Brasil. E aí, em 1920, esse processo de urbanização ele começa a crescer muito e a se intensificar muito. Existem algumas consequências que acontecem com esse processo. Se antes a gente estava nesses lugares rurais, a atenção ao parto, na verdade, ela era muito mais entre mulheres, né? Mulheres que acompanhavam outras mulheres no processo do nascimento. Isso era a forma como se atendiam os partos durante muitos séculos. Sim. O que acontece? Com a saída dessas pessoas do âmbito rural e o crescimento, né, na verdade, das pesquisas, da ciência, né, o aumento da ciência, isso fez com que as mulheres saíssem um pouco do cenário da atenção ao parto, né? Então, assim, entre 1930 e 1960, ocorre uma ascensão do lugar do médico na atenção ao parto. Se antes a gente tinha a parteira, a gente tinha outras mulheres que eram as comadres, que estavam lá para apoiar o processo, e as mulheres elas conheciam como que funcionava
o processo do parto. Elas sabiam que posições ou como que fazia para poder atender. A gente tem um crescimento dessa categoria que vai começar a participar do evento do parto. Né? Então, assim, nesse movimento ocorre a ascensão da autoridade médica no âmbito da saúde da mulher, né, como um todo. E aí, como consequência disso, o parto ele começa a se institucionalizar, né, se hospitalizar. E aí, é óbvio que com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a gente tem muitos benefícios na atenção ao parto. Antes a gente desconhecia muitas coisas sobre a fisiologia e sobre os problemas que poderiam ter no parto. Mas, ao invés disso, ao invés da tecnologia que foi desenvolvida e que foi crescendo, a gente usasse isso para atender da melhor forma os partos, não foi bem isso que aconteceu. Então, o que acontece? Essa tradição do suporte feminino ao parto, ela vai se perdendo ao longo do tempo, pelo fato do parto se tornar um evento hospitalar, não é? E aí, ele passa de ser um evento social, um evento familiar, que acontecia dentro das casas, né, para ser um evento hospitalar. E esse movimento, ele transforma a percepção da sociedade a respeito desse fenômeno da fisiologia humana, que é o parto. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da ciência ele também trouxe à tona esses riscos reais que existiam no processo da gravidez e do parto. No entanto, ao invés desse conhecimento ele promover uma atenção adequada a esse processo de nascimento, ele inaugura uma era onde a gente vai hipertecnologizar os partos, né? Com essa promessa de aumento da segurança do processo. É óbvio que, se antes a gente tivesse um problema, era muito provável que essa mulher pudesse chegar a ter um óbito, né? E o bebê também chegar a ter um óbito. Porém, todo esse conhecimento que tinha a ver com essa dimensão do acolhimento e de como se processar um parto, né? O que fazer, e aí que é bom a mulher andar, que é bom essas coisas que hoje a gente sabe, né, elas foram se perdendo, porque a figura feminina desse suporte, ela também vai ficando deixada de lado. E aí, a reprodução de práticas intervencionistas começa a ser de forma massiva. Então, ao invés da gente intervir naquilo que seria necessário, porque como que deveria ser a atenção ao parto? Deveria ser o seguinte, a gente assiste enquanto equipe, né, tanto a equipe técnica quanto a doula, a gente assiste um evento da fisiologia humana, né, que é o parto, e a gente intervém quando é necessário. Sim. Isso deveria ser a forma como se organizaria essa atenção. Porém, não é bem assim que acontece, né? As intervenções, elas vão sendo cada vez mais frequentes quando a gente descobre essas intervenções. Né? Então, ao invés de a gente usar a tecnologia para poder consertar quando tinha alguma coisa que precisava de ajuda, a gente usa a tecnologia em todos os partos. E a gente sabe, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que apenas 15% dos partos eles precisam de uma intervenção de uma cesariana. Sim. Enquanto no Brasil a gente tem, assim, uma epidemia de cesarianas, né? Muita gente fazendo cesariana. E o que acontece? Ao invés da tecnologia servir para diminuir a mortalidade materna, ela até diminui em certo ponto, mas a gente tem uma grande mortalidade materna, uma grande mortalidade infantil por conta dessa hipermedicalização. Por que acontece? Quando a gente atende um parto que está acontecendo, que está tudo bem, né? E a gente insere uma tecnologia, a gente acaba levando esse parto a precisar de inserção de cada vez mais tecnologia, né? Porque essas intervenções... Porque quando a gente pensa em intervenção, né, dentro do parto, a gente tem que sempre pensar na lógica do benefício e da consequência dessa intervenção, né? Então, assim, se tá tudo bem, uma intervenção, ela, na verdade, só vai acrescentar um risco àquele processo. Mas quando não tá tudo bem, esse risco, ele é menor do que o benefício da intervenção. E por isso a gente faz. Né? Então, assim, com essa promessa de aumento da segurança no processo do parto, a gente começa a inserir cada vez mais tecnologia, cada vez mais intervenções. E aí a reprodução dessas práticas de forma muito massiva, além de aumentarem as complicações do parto, elas reproduzem também, uma lógica de autoridade sobre o corpo da mulher, né? Porque quem sabe
quem é essa figura que vai interferir num processo que é fisiológico, né? Então, assim, a noção de que o parto ele é um evento natural e que pertence à fisiologia da mulher, ela vai se perdendo com a implementação cada vez maior dessas tecnologias nos partos. Porque eu penso, né, Isabela, que a gente tem que entender o que em alguns casos, né, que a mulher quer ter esse parto normal, né, natural, humanizado, realmente não consegue, tem, né, às vezes o bebê está em uma posição que não é adequada, às vezes ele está pesadinho demais, né, então, assim, a gente também tem que ser flexível, né, enquanto pessoas de equipe que estão participando, seja doula, seja o obstetra, de fazer com que aquela mulher entenda que, se houver necessidade, a intervenção vai ser muito bem-vinda, né? Então, essa aqui é a questão, né? A gente nunca parte de uma perspectiva de, assim, parto normal acima de qualquer coisa, né? A gente está sempre partindo da perspectiva, assim, está tudo bem, a gente não vai intervir. A gente só intervém quando existe necessidade. Então, assim, e aí em 1950, nos Estados Unidos, a gente tem o registro dos primeiros casos de violência obstétrica, que acontece através de cartas que são enviadas aos jornais, né? E que nessas cartas elas denunciavam assim, algumas práticas que violentavam as mulheres durante a assistência ao parto. Então, assim, as mulheres eram amarradas à cama por horas, os partos eram adiados até que o obstetra chegasse na maternidade, abusos verbais por parte da equipe, entre outras coisas. Sim. E aí, inicia nesse momento um movimento de educação perinatal. O que é isso, né? Algumas mulheres se juntam para poder falar sobre como fazer para ter um bom parto normal, né? Quais técnicas que a gente pode usar? A gente vai andar, vai caminhar, e aí surgem essas práticas que, na verdade, não são intervenções tecnológicas, né? Para poder orientar essas mulheres como ter um parto normal e como ter uma experiência mais satisfatória. Isabela, E aí, foi, a Júlia falou assim, acho que muitas mulheres optam pela cesárea por falta de informação e medo da dor do parto normal. Na verdade, né, o medo que contaram para ela, né, Isabela? Sim, o que acontece? Eu, inclusive, ia falar aqui sobre isso, que, na verdade, quando a gente tem um problema muito sério, que essa é uma das grandes coisas nas quais a doula atua, que é em passar informação, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente sabe é que, assim, uma decisão que ela não tem, onde não existe informação, ela não é uma decisão, ela é um condicionamento. E a gente sabe que a maior parte das mulheres que começam, que descobrem que estão grávidas, na verdade, elas desejam um parto normal. E aí, com o tempo, no processo do pré-natal, no processo da gravidez, esses mitos que a gente tem na sociedade, que na verdade o parto normal é perigoso, e que na verdade dói muito, e que é muito difícil, isso vai minando a coragem dessa mulher, né? Isso vai minando a segurança que ela tem no próprio corpo. Porque o que a sociedade diz pra gente? A sociedade diz que não, o seu corpo ele não é perfeito para parir, né? Você não é capaz de parir. E a gente tem dentro da sociedade a reprodução dessa lógica que as mulheres não são capazes, não só do parto, como de muitas coisas, né? Apesar do parto ser algo fisiológico do nosso corpo. Então, assim, e aí começa esse movimento de educação perinatal. As mulheres começam a ensinar métodos para poder, a outras mulheres que estavam grávidas, para poder ensinar métodos de ter parto normal. E aí, em 1970, essas mulheres que participavam desses cursos de educação perinatal, elas começaram a solicitar que as mulheres que estavam dando esses cursos, essas educadoras perinatais, elas estivessem presentes durante o momento do parto, porque elas sentiam falta desse suporte de alguém
que estivesse lá para ajudar elas durante o processo do parto. Sim. E aí, com a inserção dessas mulheres, que surgem as doulas, Sim. não é? As doulas fazem todo esse processo, tanto de educação perinatal, no pré-parto, quanto acompanhar o processo do parto em si, como pós-parto também. Sim. E aí, é bom a gente entender e olhar por esse lado, que a gente vê que o movimento da humanização, o movimento dessa retomada do protagonismo das mulheres no parto, ela acontece pela demanda das próprias mulheres, né? É muito interessante a gente ver que esse movimento, ele parte das mulheres, entendendo a fisiologia do próprio corpo, entendendo que são capazes de parir e que elas só precisam de ajuda se, na verdade, algo não está certo. Sim. E aí... E eu penso também porque assim, a gente tem, né, uma cultura hoje, principalmente no Brasil, né, que vê o médico obstetra como um ser de absoluta certeza e verdade. Né? A gente viveu há muito tempo essa era. E agora isso está, né, se desconstruindo um pouco, até porque a gente vê que tem médicos que são muito humanos, muito acolhedores, como o Dr. Gustavo Crespo, que estava aqui ontem, que entende esse momento importante da mulher, né? E que ele falou uma coisa interessante, que mais do que escolha, o parto tem que ser com respeito, né? Sim, independente de como que vai se processar esse parto, a gente tem que entender, primeiro, que na verdade quem faz o parto é a mulher, Sim. né? Porque ele é um processo que acontece na fisiologia nossa e impressionantemente é o único evento fisiológico que a gente vai para o hospital, que é esse lugar que geralmente é pensado como um lugar para doentes, né? E a gravidez e o parto, ele não é um processo de adoecimento, ele é um processo natural do corpo. E aí, o que a gente vê é que acontece assim, e aí o que acontece? Em 1980, dois pesquisadores, dois cientistas, o Klaus e o Kenner, eles acabam comprovando que a presença da doula durante o trabalho de parto, ela reduzia muitas coisas. Entre elas, as taxas de cesariana, ela diminuía a duração dos partos em até 25%, o uso de ocitocina, que é aquele hormônio sintético que provoca contrações e que torna muitas vezes o parto muito mais dolorido, Sim. Além de outras questões, né, como a gente falou, toda vez que a gente coloca uma intervenção no parto, a gente tem um acrescimento de algum risco. Sim. Né? E o que a gente tem que pesar é se esse risco ele é válido, se ele é válido o suficiente porque a gente tem um problema. E se a gente não tem um problema, é óbvio que é um risco acrescido à toa. E aí a gente tem o uso de ocitocina diminui em 40% quando tem a presença de uma doula, e os de medicamentos contra a dor em 30%, além de reduzir o uso do fórceps, né, que é aquele ferro que usa para poder puxar o bebê, né, em 40%. E além de tudo, que é um dado muito interessante, é que com a presença das doulas, os pedidos de anestesia, né, de analgesia no parto, eles diminuem em até 60%. O que é um número muito significativo. Quando a gente fala de intervenção e que ela provoca um risco, é óbvio que é possível você ter um parto com analgesia em que ocorra tudo bem. Mas quando a gente coloca essa tecnologia, a gente também pode provocar algum tipo de reação em cascata e esse parto pode estagnar, enfim, tem muitas coisas que podem acontecer. Sim. E aí, a gente pode perceber que esse surgimento das doulas, ele parte de uma transformação de paradigmas, né? E ele constrói uma nova narrativa sobre o processo do nascimento. E uma narrativa que ela parte das mulheres. Que bom. Né? O que é muito, muito bom, porque na verdade o parto, ele acontece no nosso corpo, né? E a gente tem que ter noção de que nós somos capazes de realizar esse processo. E tem que, na verdade, dizer o que quer, o que não quer é a mulher, porque somos nós que vamos parir, somos nós que temos que fazer essa escolha. Aqui alguém falou que a Ana Maria, acho que Flor, está aqui, falou assim, ter uma doula tem sido uma ótima experiência para o resgate da autoestima e da coragem para o parir natural. Isso mesmo, né? Qual a diferença faz de ter uma doula, né? Isso aí. Sim. E aí, assim, a gente tem um dado de que no Brasil, esse é um dado de 2010, na verdade, né? No Brasil,
de acordo com a Abramo, em cada 4 mulheres ela passa por algum tipo de violência durante a assistência ao parto. Então, apesar da gente ter a ascensão dessa outra narrativa, né, essa forma contada pelas mulheres de como quero ser atendida enquanto está tudo bem, ela ainda precisa caminhar muito. Sim. A gente tem, hoje, uma taxa de mortalidade materna super elevada no Brasil. E, assim, não só de mortalidade, mas também de morbidade. Que é, assim, o conjunto das condições de produzir algum problema, né? E que acontece principalmente por causas evitáveis. Ou seja... Isso que é mais dura, né, Isabela? A gente saber isso que é mais duro. Ser evitado, né? E que não é evitado. Então, assim, a gente pode dar coraçãozinho aí que a gente gosta, tá? Então, assim, e aí o Brasil, ele em 2000, ele assina um documento que é Objetivos do Milênio. E aí, nesse documento, ele constava um compromisso de reduzir em até 75% a taxa de mortalidade materna até 2015. E aí, como estratégia para poder alcançar essa proposta do documento, a gente surge um programa em 2011, que é a Rede Cegonha, que foi o primeiro programa da política de saúde das mulheres que assim, o Ministério da Saúde fez, que preconizava a existência da doula na assistência do parto. Então, a gente tem um programa instituído pelo Ministério da Saúde que coloca a importância da doula dentro da assistência do parto, porque é uma ferramenta importante para poder reduzir as taxas de mortalidade das mulheres, porque, como a gente estava vendo lá em cima, reduz muitos números assim, de ocitocina, de uso de fórceps, de cesariana. Então, assim, é uma profissional que não é técnica, é importante lembrar. Né? A doula não faz nenhum tipo de procedimento técnico, a gente trabalha sob outra perspectiva. E só a inserção dessa profissional, desse apoio dessa outra mulher, isso diminui bastante os índices de mortalidade materna. E aí, como a gente está falando aqui, o desenvolvimento desse movimento de doulas, ele tem como principal pauta construir uma cultura da não violência obstétrica. Né? E como que se constrói essa cultura da não violência obstétrica? Através de 3 coisas: de informação, de suporte e de acolhimento. E o trabalho da doula vem nessa perspectiva de atuar informando essa mulher com pesquisas científicas, né, para essa mulher ler, para poder ver quais são as indicações dessas intervenções do parto. O que eu posso escolher? Eu posso escolher como é que vai ser meu parto? Quais são as melhores posições para parir? O que a gente tem hoje comprovado que se sabe que pode ajudar no meu trabalho de parto? Né? O que eu posso negar? O que eu posso aceitar? Como é que funciona isso? E aí, durante o momento do parto, damos suporte para essa mulher. E suporte também para lembrar ela as escolhas que ela fez. Né? Além disso, também trabalhar o acolhimento. Que extremamente importante essa questão, né, Isabela, do acolhimento. Né? Então, assim, o trabalho da doula, ele vem muito de encontro com o trabalho de nós, psicólogos perinatais. É verdade. É como se eles estivessem entrelaçados, né? Porque a gente, como psicólogo, a gente tenta acolher essa mulher, entender aquele momento, né? E que ela possa fazer a melhor escolha. Então, eu acho que, assim, você orientar, informar, porque se ela é informada, ela vai saber escolher o que é melhor para ela. E se você acolhe... Exatamente. Né? Então, assim, me fala um pouquinho agora, assim, na prática, como que funciona o seu trabalho de doula? Assim? Como é que... Então, o trabalho da doula, ele visa proporcionar a melhor experiência possível para a mulher. Como que isso funciona, né? No processo de bem-estar. E aí, durante o processo da gravidez, a gente vai ter reuniões com essa mulher para poder tirar todas as dúvidas que ela tiver, para poder falar com a mulher, olha, é assim que funciona um trabalho de parto. Porque muitas vezes a gente passa o pré-natal todinho e a gente não sabe. O trabalho de parto tem várias fases, que
a gente, em cada fase, tem uma forma de reagir diferente, que tem um momento mais difícil do parto, né? E que aí, nesse momento mais difícil do parto, o que a gente pode fazer para poder passar por ele de forma mais fácil? Também é importante a mulher saber, por exemplo, sobre esse momento mais difícil, que a gente chama de fase de transição, que é quando a mulher está com 8 centímetros para 10 centímetros, que é aquele momento que a gente geralmente vê no filme, vê quando a gente vê algum parto na internet, que é o momento que a mulher diz, eu não quero mais, eu quero desistir. Por que isso acontece? E aí a gente vai explicar isso para a mulher durante o pré-natal, né? Por que isso acontece? Esse é o momento mais difícil, porque as contrações ficam mais próximas uma da outra, e aí essas contrações ficam mais próximas e mais longas, então você tem pouco tempo para descansar, exige muito do seu corpo. E aí, o que a gente vai fazer nesse momento? Lembrar que ela é a fase mais rápida do trabalho de parto, que ela é a fase finalzinha, assim, da dilatação. Então, assim, quando você chegar a 10 centímetros de trabalho de parto, acabou esse processo de dilatação, e aí você vai ter um tempinho e vai entrar no expulsivo, e as contrações vão espaçar um pouco mais. Então, é trabalhar a cabeça dessa mulher, porque o parto, ele é um evento biopsicossocial, né? Então, assim, se a gente está cercado de pessoas que nos acolhem, que nos dão esse suporte, que confiam no nosso corpo para parir, isso é uma parte. Outra parte é trabalhar o físico, é saber que tem um trabalho de parto ativo, em que você anda, sobe escada, desce escada. Isso ajuda muito no processo do parto. E outra coisa é trabalhar o psicológico dessa mulher, né? Sim. Ela retomar essa autonomia, retomar essas decisões dela, né? Estar ciente do corpo dela e tudo mais. Aprender a confiar. Porque o que é esse medo da dor, né? Esse medo da dor é o medo do desconhecido. Sim. Porque essa mulher ainda não sentiu o que é uma contração quando ela tá grávida, né? Ela não sabe como é que é uma contração, mas ela tem medo. Um medo que é construído socialmente. Sim. Então a gente vai trabalhar esse processo durante a gestação. E esse medo, muitas vezes, foi porque contaram para ela, porque, né, às vezes a gente sempre tem uma mãe, tem uma avó que conta, mas eu sofri demais. Mas assim, isso foi lá atrás, em outro momento, e cada mulher é única, né? Cada parto é único. Então, assim, às vezes você tem lá 2 filhos, um parto é totalmente diferente do outro. Até o doutor Gustavo estava falando que às vezes você tem uma cesárea e antes falava que você não poderia ter um filho normal depois de uma cesárea. Que uma vez cesárea tem que ser sempre cesárea. Né? E a gente não é verdade. Não é uma verdade. Alguém falou aqui, tá? Ó, pergunto dela para você. Deixa eu ver, tá aqui. Em que momento você acha interessante o acompanhamento com a doula? Começar esse acompanhamento. Então, isso varia muito de gestante para gestante, mas assim, no segundo trimestre de gravidez a gente já começa o acompanhamento com a doula, geralmente. Algumas mulheres preferem deixar um pouco para depois. Por que eu gosto de começar a acompanhar um pouco mais cedo? Porque uma das coisas desse suporte que a gente vai dar... Porque assim, o parto ele é um momento muito íntimo, né? Ele é um evento da sexualidade humana. Né? Então, assim, é um momento de muita intimidade. Apesar da gente ter perdido essa perspectiva, ele, na verdade, é um momento de muita intimidade. Por isso que a gente sabe que uma violência obstétrica ela pode ser caracterizada como um abuso sexual. Né? E aí, por ser um momento de tanta intimidade, quanto antes você conhece a sua doula, quanto antes você estabelece esse vínculo com ela, melhor é. Né? Porque aí você vai se sentir mais confortável de passar essa experiência junto com essa pessoa. E ela, por isso é muito importante também. E ela é muito mais confiante, né? Confiante do processo. Para aí, deixa eu ver aqui rapidinho. O grande foi a Ana Luísa, eu acho. Ana Luísa, não sei. O grande problema, pelo menos foi o meu, dela, no caso, é que ainda a falta de conscientização médica. Durante o pré-natal, eu falei o tempo todo que queria ter parto normal. Minha médica me deu alta, eu acho que fez, né, o parto com 37 semanas. Né? Acho que foi isso. Ou seja, nem ela acreditava em mim.
Pois é por isso que a gente é isso que eu tô falando, assim. Na verdade, hoje a gente tem um cenário em que são as mulheres lutando para ter um parto normal, né? É bom saber que, assim, essa mudança de paradigmas da medicina e da medicina baseada em evidências, elas, na verdade, vêm da requisição de nós, mulheres. Não, eu quero ser protagonista do meu parto, Uhum. né? Eu quero ter autonomia. Eu sei que o meu corpo é capaz de parir, né? E que meu bebê é capaz de nascer. Então, assim, vem muito nessa. Eu converso com todas as gestantes que eu acompanho, que assim, não é fácil. Eu gostaria que a mulher não tivesse que lutar para ter um parto normal, mas o cenário que a gente tem não é esse. A gente tem que procurar um profissional, garimpar esse profissional que atende realmente um parto de forma humanizada. É, e aí a gente tem que estudar sobre isso, né? Queria eu que o sistema, na verdade, levasse as mulheres a ter parto normal, mas a realidade não é essa. E aí, é assim que funciona no pré-natal, a gente vai conversar, a gente vai ter esses encontros, a gente vai estabelecer vínculo, a gente vai falar de respiração, a gente vai falar de posição, falar de tudo que pode colaborar com o processo do parto. No meu acompanhamento, eu também dou consultoria de aleitamento materno, então, porque eu acredito que a amamentação ela é o contínuo da humanização. Então, assim, a gente fecha com chave de ouro falando de amamentação, como é que faz para amamentar, e aí posição da boca do bebê e tudo isso. A gente trabalha isso durante a gestação. No dia do parto, na verdade, o primeiro profissional que aparece no cenário do parto é a doula, né? Porque quando a mulher entra em trabalho de parto, ela manda mensagem para mim, ou manda para a doula dela, né? Enfim, quem estiver acompanhando. E Uhum. aí a doula geralmente começa a acompanhar essa mulher na fase da latência, né? Que é quando ela ainda não está em trabalho de parto ativo, que se chama. Sim. Quando a mulher entra em trabalho de parto ativo, é o momento que ela precisa de monitoramento, né? E aí a Uhum. gente tem que ter alguém da equipe técnica, porque doula não é equipe técnica. Sim. Enquanto a mulher não está em trabalho de parto ativo, e é isso a gente trabalha no pré-natal, como é que faz para saber se está em trabalho de parto ativo, não, o que é para fazer. A gente vai para o hospital, ou se ela tem uma equipe que vai atender em casa, ela vai chamar essa equipe para poder começar a escutar o bebê, medir a pressão, e a gente vai trabalhar como? Vai apoiar essa mulher durante o processo do parto dela, dando a ela tudo que é necessário para ela se sentir o melhor possível, né? Ter a melhor sensação que ela puder proporcionar naquele momento. Então a gente vai dar água, dar comida, a gente vai fazer massagem, a gente vai trabalhar a respiração, a gente vai andar junto com essa mulher. A doula vai dar esse suporte físico e emocional também quando essa mulher tiver com alguma questão e ela tiver eventualmente que chorar, alguma coisa assim, ela quiser conversar, ela quiser desabafar ou ela quiser desistir, porque a doula, na verdade, ela tá ali para apoiar as decisões da mulher, né? É o único profissional que não está preocupado com a saúde, né? Uhum. Porque, assim, os outros profissionais da assistência, eles estão preocupados com a saúde da mulher e a saúde do bebê. A doula está preocupada com como essa mulher está se sentindo. E Sim. como fazer para ela ter a melhor experiência possível, a experiência que ela deseja. Não a experiência que eu desejo que Sim. ela tenha, Ela né? escolhe, né? Porque o protagonismo é dela. Sim. Então a gente vai trabalhar com massagem, a gente vai trabalhar com rebozo, com bola. Ai, E aí a gente vai acompanhar essa mulher durante todo esse processo, Bela, né? Bela, rapidinho aqui, ó. Uhum. A que tá falando, ela me deu alta, e aí eu lutei e tive o parto normal. Eu quis parar, Uhum. nasceu. Eu passei por 3 violências obstétricas até chegar ao hospital onde pari, né? E acontece, a gente sabe que é mais comum do que a gente imagina, né? Essa violência obstétrica ainda hoje, Uhum. né? Sim. E aí a gente sabe que as equipes multidisciplinares, né, que elas trabalham com doulas, elas têm um índice de satisfação da mulher muito maior pelo processo e também tem taxas de sucesso muito maiores em partos normais também. Sim, sim. Então a doula é isso, ela vai trabalhar com métodos que não são farmacológicos para poder ajudar essa mulher no alívio da dor, né? O Enfim, a mais passar por esse processo. possível, né, Bela? O mais natural possível, né? Você vai todos os Sim. Tem uma pessoa que perguntou, teve, sim, tem uma pessoa que perguntou como é que é o processo para se tornar uma doula. como é? Na verdade, a doula é um curso que a gente faz, né? Eu fiz o meu no Gama, em São Paulo, que
que é um lugar de referência, assim, na humanização, assim, no Brasil. Inclusive, assim, a gente sabe que tem o Renascimento do Parto, é o documentário mais famoso que tem sobre a humanização do parto, né? E os profissionais que são do Gama, que é onde eu fiz o meu curso, eles participam do Renascimento do Parto, né? Mas para se tornar doula, você tem que fazer o curso. Sim. É isso que você tem que fazer. Eu acho que, assim, hoje em dia, né, a gente luta muito por esse acolhimento dessas gestantes. E eu tenho visto muito assim, a gente, como psicóloga mesmo, não tem muitos psicólogos que trabalhem com gestantes de forma, né, tipo assim, voltado para esse público, né, que faça entender, né, que existem momentos em que aquela gestante, ela não tem que dar conta de tudo, né, Bela? A gente sabe que é um momento em que as mulheres estão mais sensíveis, né, e as taxas hormonais estão todas, né, muito elevadas, misturadas, e ela não tem que dar conta de tudo. Ela precisa pedir ajuda. Então, seja um psicólogo, né, seja lá a doula para se informar melhor, né, sobre o que ela quer para ela naquele momento enquanto mulher, né? Se ela pedir para uma cesárea, ok. Se no momento, né? Ah, não, ela fez lá todo o trabalho com a doula, estava tudo bem. Mas se ela decidiu lá no final, né? Ser uma cesárea, tudo bem. E ontem eu estava conversando com o doutor Gustavo, falando da importância dessas informações, porque a mulher vai sabendo e tem autonomia de saber o que está acontecendo no corpo dela, né? Então, ela está sendo informada, orientada. Então, assim, já tem uma prévia do que vai acontecer. Ela não vai no escuro, né? Sim. É importantíssimo. Isso que é importante. É por isso que a gente fala, né, que uma escolha sem informação, ela não é escolha, é condicionamento. Então, assim, é por isso que é muito importante que essa mulher se informe, que ela tenha acesso a essas informações de que ela pode optar por um parto normal e de que isso não é nada muito mirabolante, nem que ela vai ter que atravessar um deserto para poder ter um parto normal. Isso é algo da fisiologia humana e é natural. E essa mulher, ela pode parir, né? E aí, se acontecer alguma coisa, a gente intervém. Né? Mas não deveria ser a primeira opção, né? Porque às vezes... E também muito desse imaginário sobre o parto normal, ele também tem a ver com... Assim, a mulher muitas vezes se vê entre uma escolha seguinte, entre optar por um parto onde ela vai ser violentada e uma cirurgia, né? E o que a gente tem que mudar é que essa assistência do parto, ela não seja mais baseada em violência e que ela seja, na verdade, protagonizada pela mulher. E que a mulher tenha direito de decidir sobre o seu corpo, que ela tenha autonomia e que ela saiba o que acontece no corpo dela, que ela seja informada sobre como é que funciona a fisiologia, como é que o parto funciona, para que aí sim ela possa tomar uma decisão consciente. Né? Porque a gente fica pensando assim, por que essa mulher escolheu a cesariana? Né? Por que essa mulher tem medo dessa dor do parto? Isso não está muito atravessado por como a gente construiu culturalmente o parto, como eu estava colocando antes, né? O processo de retirada das mulheres do ambiente do parto, isso muda como o parto é enxergado na sociedade. Né? E aí instaura esses medos, esses mitos. Sim, as crenças que foram impostas de alguma forma, né, em nós mulheres. Então, não, é melhor para você o parto cesárea, você vai ser sem dor, né, mas o conta o depois. E também isso vem muito da questão dos médicos, né, porque aí, outra estava falando até, que às vezes a mulher não quer ter o parto normal, por quê? Quando ela começar no trabalho de parto, não vai ser o obstetra dela que ela vai encontrar, né? Mas essa mulher, se ela foi bem preparada para tudo que ela pode vir a sentir, isso vai independer do obstetra, porque a protagonista é ela e não o obstetra. Então ela vai poder ter qualquer obstetra, né? E é isso também que
é óbvio que, assim, seria bacana se todo mundo atendesse de forma humanizada, não teria essas questões, assim, sobre quem vai atender. E eu falo com as mulheres, inclusive, o trabalho da doula, na verdade, é que a mulher consiga resgatar essa autonomia dela e perceba que ela não precisa nem de mim para parir. E que ela não precisa da doula para parir. E que ela entenda como uma ferramenta que pode colaborar para ela ter uma experiência bacana e melhor, mais satisfatória, mas ela não precisa da doula para parir, né? A mulher só precisa dela, né? E de ter, obviamente, uma equipe que esteja ali para colaborar com o processo. Né? Uma coisa interessante sobre essa questão da psicologia e dessa semelhança que tem na questão do acolhimento, é importante lembrar também que a doula não substitui o psicólogo, né? É óbvio que a gente trabalha com essa dimensão do suporte emocional da mulher, mas existem limitações, né? E em determinados casos, as mulheres precisam recorrer aos profissionais habilitados para isso, né? Tem aqui uma fala aqui, o problema de qualquer obstetra é que muitas vezes, foi a Olívia, eles mais atrapalham que ajudam. Senti isso como as médicas do plantão que me assistiram. Eu acho que isso vem muito de encontro, né, a questão da falta da humanização, né, desses profissionais de saúde, que na verdade não conseguiram fazer diferente, né? E o que a gente precisa é que a medicina ela comece, que os médicos deixem esses dogmas e essas formas de atender e comecem a trabalhar com medicina baseada em evidências, porque a gente sabe que quanto menos intervém no parto, melhor é. Então, assim, menos problema dá. E muitas vezes a forma como como os médicos mesmo são ensinados na faculdade de medicina sobre como atender um parto. O médico trabalha muito alopatia. Aqui no Brasil, a lógica é alopática. Então, assim, é muito difícil pensar num profissional que está inserido dentro de uma lógica institucional, que é intervencionista e aprendeu durante todos os anos de formação dele a intervir, porque o médico ele é formado para curar, né? Para curar a doença, né? Para trabalhar no problema. E o parto, ele não é um problema. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. E também lembrar que os enfermeiros obstétricos, né, na verdade, são os profissionais que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, colocam como os profissionais de referência no parto normal. Sim. Né? Então, é importante também lembrar disso, né? Que os enfermeiros obstétricos são profissionais que são habilitados para atender parto normal e que muitas vezes são deixados de lado nessa lógica. Sim. Né? Alguém pediu uma dica de livro, Isabela, para você dar para leitura sobre doula. Sobre doula, mas seria exatamente como assim? Tipo, para se tornar doula, se for assim, se você tiver com interesse de ser doula, tem um livro da primeira doula do Brasil, a Fadinha, A Doula no Parto, né? Um livro muito bacana. Se for sobre o processo de parto e tudo mais, é um livro muito legal para ler, um que chama Parto Ativo. Legal. Esse livro aí eu digo para todas as gestantes que eu acompanho, ele fala sobre a fisiologia do parto e tal, e é muito legal de ler. É óbvio que eu sempre converso com todo mundo isso, todas as gestantes que eu acompanho eu falo sobre isso. Porque assim, você não precisa saber de toda a fisiologia do parto, de todos os termos, de todas as coisas. Mas é bom você ler alguma coisa sobre isso para você ter a noção de como o seu corpo como que ele funciona, né? Então é muito legal a gente saber sobre essas coisas. E não, Isabela, tá faltando um pouquinho, mas eu queria primeiro, assim, para o Instagram não fechar e a gente não concluir, eu queria que você deixasse aí, assim, para conhecimento do processo, como começou, acho que é o livro que ela falou aqui. Do processo de quê? De doula. Do processo de doula. Então, tem uns artigos na internet, não tem livro sobre isso, né? Tem alguns livros, mas não são livros brasileiros, mas tem vários artigos na internet, se você pesquisar o surgimento das doulas, tem vários artigos na internet que falam sobre isso, né? Tem até um que eu estava relendo hoje, que é sobre... Ele é a primeira coisa que aparece quando você coloca surgimento de doulas. Ele é do 13º Mundos de Mulheres e
sobre um congresso, né, feminista que fala sobre o movimento de doulas no Brasil e a trajetória, a construção disso. É bem bacana, mas tem vários. Tem sobre oralidade, né, história oral e sobre o surgimento das doulas. Tem muita coisa na internet. No Cielo tem, né, que é essa plataforma de artigos científicos. Tem várias coisas sobre o surgimento das doulas e do processo. É muito bacana. Aí, assim, Isabela, quem quiser, né, entrar em contato com você, né, tá passando por esse momento, tem alguém que tá passando, que te conheça, fala aí seu Instagram. Então, o meu contata comigo pelo Instagram. Na descrição do meu Instagram também tem meu WhatsApp, que vocês podem entrar em contato comigo. Meu Instagram é Bela Fernandes Doula. Pode mandar um direct que eu sempre respondo. E no meu WhatsApp também, que fica disponível lá no link do meu, na descrição do meu Instagram. Tá, beleza, gente. Aí, né, uma ótima profissional, Isabela, né, fez aí para contribuir muito com o nosso entendimento desse trabalho da doula, essa cena do parque, como surgiu isso, foi muito boa a sua fala, te agradeço pela contribuição. Obrigada. Aqui, né, porque a gente lá com o Instagram Vínculos com Amor, é isso que a gente quer, que as pessoas tenham cada vez mais informação. Né, Isabela? Isso. E que nós, mulheres, podemos e temos essa força de nos posicionar naquilo que a gente quer para a nossa vida, seja em qual área for, né? Principalmente no momento especial. Que é nosso, que é nosso. É bom a gente ter noção de que esse momento é nosso. Sim, então que as mulheres... Então, assim, estudar, entrar fundo nisso, procurar pessoas que possam colaborar com o processo, se cercar de gente que tem boas coisas para te dizer sobre isso, que vai te apoiar, né? Que é muito importante durante a gestação. Sim. E é isso. E agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da live. Vou convidar, tá, todos vocês, pessoal aí que acompanha a Isa aí, para uma live. A gente vai falando no sábado, às 5 horas, tá, Isabela? Sobre a lei do acompanhante, né? Levando mais informação como assistente social, falando sobre essa lei do acompanhante, que é muito importante. Que bacana. Eles não sabem, né? Que existe a lei, né? E também convidar aí as suas gestantes para, se quiserem, poderem participar da nossa roda de conversa para gestantes, tá? Que vai acontecer dia 15, agora, segunda-feira, às 19 horas, é gratuita e online. Então, todas as gestantes podem participar. É só entrar lá no Vínculos com Amor, na bio, tocar lá que vai direto pro WhatsApp e vai ser um encontro muito bom, né? A gente dá as trocas de experiências, né, Isabela? E também de tirar as lições. É importante, né? Eu estava até conversando com as gestantes que eu estou acompanhando para elas participarem, porque assim, essa troca com outras mulheres ela é muito valiosa durante a gestação e as mulheres estão tendo pouca oportunidade de fazer isso porque a gente está num processo de pandemia, né? Então, assim, essas trocas elas não estão acontecendo com muita frequência. Então, é bacana elas participarem para poder ter essa oportunidade. A gente vai estar fazendo de forma online, né? Porque aí todas podem participar no conforto da casa, sem problema, sem precisar sair de casa nesse momento tão delicado, né? Para todo mundo. Sim, sim. Mais uma vez, te agradecer, tá, Isabela, pela sua... Eu agradeço. Um prazer estar aqui com você. Prazer. Tá bom? E aí, muita saúde. E pode deixar precisando, sabendo aí de alguém, a indicação é sua. Obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, que mandou seus comentários. Obrigada, gente. Daqui a pouco o Instagram fecha, a gente não dá nem tchau. Beijo. Beijo. E fique em casa. Obrigada, Laís. Tchau. Tchau.